A escuridão engoliu o céu no meio do dia. O chão gemeu sob o peso do que estava acontecendo, como se a própria terra pudesse se rasgar a qualquer instante. Naquele único fôlego de tempo, o mundo atravessou um limite do qual não haveria retorno. Sobre uma colina ignorada pelos governantes da terra, mas marcada para sempre na memória do céu e temida pelas profundezas do inferno, um homem estava suspenso entre o céu e o solo. Rejeitado pela humanidade, abandonado pelos mais próximos, ele permaneceu em silêncio diante da crueldade e, mesmo assim, continuava a se entregar por todos. Sua carne havia sido rasgada. Cada respiração era uma batalha. Cada batida do coração, uma oferta. Ainda assim, havia em seu olhar algo que nenhuma arma podia atingir. Um brilho que atravessava a escuridão ao redor. E quando o último sopro escapou de seus lábios, o impensável aconteceu. O grande véu foi rasgado, sepulturas se abriram, e o antigo silêncio do templo foi quebrado pelo trovão da eternidade irrompendo. Mas o que aconteceu depois disso? O que veio após a morte daquele cuja vida dividiu toda a história em duas partes? Quando o meio-dia chegou, o céu fez mais do que escurecer. Vestiu-se de luto. Aquilo não era uma sombra comum, era um manto sufocante de trevas que cobriu Jerusalém como uma sentença dita sem palavras. A atmosfera ficou densa, difícil de respirar, como se o mundo inteiro tivesse parado de inspirar, esperando pelo que estava acontecendo. Trovões ecoavam pelos céus, embora nenhum raio brilhasse. No topo do Gólgota, uma cruz de madeira permanecia como um fim e um começo. Jesus perdia sangue, gota a gota. Seu corpo pendia exausto. Sua boca mal conseguia formar sons, mas sua presença dominava tudo ao redor. Os soldados romanos próximos sussurravam entre si. Nenhum deles ria, nenhum zombava. O terror havia se infiltrado em cada rosto marcado por batalhas. O centurião, um guerreiro acostumado a ignorar o sofrimento, sentiu um arrepio subir pelas costas. Ele já havia visto muitos homens darem o último suspiro, mas nunca alguém morrer assim, com tanta autoridade, tanta entrega voluntária, tanta clareza de propósito. O centurião murmurou para si mesmo: Este homem não é como os outros. Ao pé da cruz, as mulheres choravam em silêncio. Suas lágrimas caíam suaves, frágeis. João estava por perto, lutando para se manter firme enquanto via seu mundo desmoronar diante dos olhos. Então, um silêncio profundo e pesado caiu sobre a cena. E com uma voz fraca, mas carregada do peso do trovão sagrado, Jesus declarou: Está consumado. Seu corpo cedeu, sua cabeça tombou e a terra respondeu. Naquele exato momento, dentro do templo de Jerusalém, os sacerdotes estavam no meio da preparação do incenso da tarde. Tudo seguia conforme o costume, o mesmo ritual repetido incontáveis vezes, até que o chão tremeu violentamente sob suas sandálias. Um vento que não deveria existir invadiu o espaço sagrado. Os cortinados sagrados chicoteavam no ar, as chamas das tochas se inclinavam para o lado, e então veio o som. O véu, aquela barreira sagrada que separava a câmara mais santa, o lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, foi rasgado de cima a baixo. Nenhuma mão humana fez isso, nenhuma lâmina o tocou, foi obra do poder do próprio céu. Os sacerdotes gritaram, alguns caíram com o rosto no chão, outros correram em pânico. A barreira que separava Deus da humanidade por gerações havia acabado de ser rompida. Algo sagrado, algo que permanecerá intocado por séculos. Agora estava aberto, do alto do céu até o pó da terra. Além dos muros do templo, ventos fortes curvavam as palmeiras quase até o chão. Rochas rolavam das encostas, muros de pedra gemiam sob a pressão, e o impossível continuava acontecendo. Câmaras funerárias começaram a rachar. Túmulos selados há eras se abriram.
O domínio da morte havia sido destruído. A desordem tomou conta das ruas da cidade, mas não era a desordem da guerra. Era a desordem que precede a revelação da glória. No Gólgota, depois que a terra tremeu, depois que o céu escureceu, depois que viram Jesus dar seu último suspiro, o centurião caiu de joelhos. Seus olhos, antes cheios de dúvida, agora queimavam com santo temor. Ele gritou: "Sem dúvida este homem era o Filho de Deus." Suas palavras ecoaram entre os soldados. Muitos abaixaram a cabeça, sem saber como processar o que tinham presenciado. Outros apenas ficaram parados, congelados no silêncio. A cruz, agora imóvel e silenciosa, parecia irradiar uma presença que ninguém conseguia descrever. Mas os sinais sobrenaturais não pararam por aí. Fendas se abriram no chão. Túmulos espalhados pela cidade começaram a desmoronar. Sepulturas esquecidas há muito tempo se quebraram como vasos de barro caindo do alto. Lápides de pedra se desfizeram. Ossos que haviam se tornado pó voltaram a se juntar. Músculos cobriram os ossos. Pele envolveu os músculos. A vida retornou onde antes havia apenas silêncio. Aqueles que morreram com fé estavam voltando. No lado leste da colina, uma criança apontou e falou com a voz trêmula: "Mamãe, alguém está saindo do chão." Figuras surgiram entre os olivais. Homens e mulheres com roupas cobertas de terra. Seus olhos brilhavam com luz. Seus passos eram firmes e seguros. Eles não faziam som. Caminhavam em direção à cidade santa. Não se moviam como fantasmas, mas como provas vivas. Como mensageiros do que ainda estava por vir. Os portões de Jerusalém se abriram com a força do terremoto. Alguns guardas fugiram em pânico. Outros caíram de joelhos. Os guardas gritavam: "O que está acontecendo aqui?" Nos campos, os pastores deixaram seus cajados caírem das mãos. Dentro das casas, as velas se apagaram, mesmo sem vento. Nos telhados planos, homens olhavam para o céu escurecido com medo nos olhos. Naquele momento, o mundo havia se tornado algo diferente do que era antes. Num vale não muito distante, um rebanho de cabras corria em círculos desordenados, como se fugissem de algo que nenhum olho humano conseguia ver. Seus cascos batiam no solo seco, levantando nuvens de poeira, enquanto seus olhos escancarados revelavam um medo primitivo. Os pastores gritavam, tentando reunir o rebanho, mas nada funcionava. Algo invisível havia desorganizado a ordem natural de toda a criação. No céu, pássaros que normalmente planavam com facilidade, agora voavam sem rumo, batendo as asas sem propósito, como se as correntes de ar tivessem perdido o caminho. Alguns caíam do céu sem aviso, outros giravam sem direção, confusos, como se os próprios conceitos de subir e descer tivessem se misturado. Então chegou o silêncio. Não apenas a ausência de som, mas um silêncio espesso, pesado, sagrado. Um silêncio que significava que algo havia sido reconhecido. Um silêncio que indicava que algo havia mudado para sempre. Era como se toda criatura viva tivesse gritado sem emitir um som. O cordeiro havia sido morto. Dentro do palácio de Herodes, toda a riqueza e esplendor não conseguiam afastar o medo. Servos deixavam cair taças de ouro. O estrondo do vidro quebrado ecoava pelos corredores de pedra. Um servo correu pelas câmaras ornamentadas, tomado pelo pânico, gritando: "A cidade escureceu!" Mas mesmo enquanto falava, sua voz tremia. Ele entendeu. Todos entenderam. Aquilo era muito mais do que uma tempestade. Em outros lugares da cidade, pessoas estavam deitadas no chão das ruas, algumas de joelhos, outras abraçando os filhos, todas tentando entender o que haviam acabado de presenciar. Alguns sussurravam sobre castigo divino, outros falavam de uma maldição que caíra sobre eles. Quase ninguém, quase nenhum deles,
Compreendia que aquele era o dia mais sagrado que o mundo já havia conhecido. As enormes colunas do templo gemiam como se fossem cair, mas continuavam de pé. O altar permanecia intacto, mas agora não havia mais poder nele, porque o sacrifício que realmente importava não fora oferecido sobre pedra fria. Tinha sido oferecido em carne viva. Mesmo no reino invisível, mesmo nos lugares além do que os olhos humanos podem enxergar, espíritos sombrios estremeciam de medo. Naquele instante, uma nova era havia começado, e tudo o que aconteceria nos dias seguintes era apenas o início. 3 dias se passaram. O corpo de Jesus havia sido sepultado às pressas, envolto em panos funerários, colocado dentro de um túmulo que pertencia a outro homem e selado por uma pedra imensa. Não houve tempo para homenagens adequadas, nenhuma chance de despedidas, apenas pressa, medo e silêncio. A cidade ainda murmurava sobre os sinais, o véu rasgado, o céu escurecido, o tremor violento da terra. Algo havia mudado na atmosfera, na terra, nos corações das pessoas. Mesmo que poucos soubessem nomear o que era, a inquietação pairava em toda parte. Numa câmara oculta do Sinédrio, as autoridades religiosas se reuniram às pressas. A luz das tochas lançava sombras instáveis contra as paredes. Suas expressões estavam tensas, suas vozes eram baixas, mas cheias de alarme. Um dos líderes falou: "Precisamos silenciar isso antes que fuja do controle." Outro acrescentou: "Os seguidores podem tentar levar o corpo, vão dizer que ele ressuscitou. Vão afirmar que as palavras antigas se cumpriram." A decisão foi tomada. Então transformem esse túmulo em um lugar que ninguém possa violar. Ninguém entra, ninguém sai. A ordem ecoou. Soldados lacrem com o selo do imperador, sem entrada, sem saída. Naquela mesma hora, em outra parte da cidade, Maria, a mãe de Jesus, olhava pela janela para o céu. As nuvens que cobriam Jerusalém haviam sumido. O azul havia voltado, mas seu espírito permanecia envolto em neblina. Seu coração batia com a sensação de que algo se aproximava, algo que ela não conseguia explicar. Algo estava a caminho, algo imenso, algo sagrado, mesmo com toda a dor. Enquanto isso, os discípulos permaneciam escondidos. As portas estavam trancadas, as palavras eram ditas quase em sussurros. Os olhos deles mostravam exaustão. O terror havia tomado conta por completo. Sem o mestre, a missão que haviam seguido parecia ter chegado ao fim. Um dos discípulos sussurrou: "Ele se foi, mas e se ele voltar?" Pedro apenas balançou a cabeça sem dizer nada. Seu olhar estava vazio. O peso da sua negação ainda o esmagava. A vergonha havia sufocado qualquer esperança que restava. Quando o silêncio da noite se instalou, Jerusalém tentou voltar ao normal. Os vendedores montaram suas barracas novamente. Os soldados retornaram aos seus postos. Mas os ecos do que aconteceu naquela cruz ainda pulsavam nas pedras da cidade. Nada havia realmente voltado ao normal, nada voltaria a ser como antes. E então, no terceiro dia, enquanto o sol da manhã começava sua lenta ascensão no horizonte, um novo capítulo estava prestes a começar. O terceiro dia chegou, envolto em um silêncio diferente de todos os outros. As pedras das ruas ainda mostravam os danos do terremoto que abalou Jerusalém até o núcleo. O ar da manhã era suave, trazendo a leveza da primavera. Mas naquela brisa pairava algo invisível, algo sagrado, uma sensação de expectativa, como se os céus estivessem prendendo a respiração. Maria Madalena seguia rapidamente pela trilha estreita que levava ao túmulo. Ela carregava panos nos braços, cuidadosamente preparados com óleos perfumados. Dentro do peito ardia uma dor intensa de saudade. Logo atrás dela, outras mulheres caminhavam em silêncio. Os olhos vermelhos revelavam que haviam passado a noite inteira chorando. Ainda assim, seus passos eram decididos.
A ferida da perda ainda estava aberta, mas algo ainda mais forte do que a tristeza as guiava adiante. Era o amor. À medida que se aproximavam, o jardim surgia lentamente sob o brilho pálido da manhã. As sombras se dissolviam pouco a pouco sob os galhos das árvores. Quando finalmente chegaram à imensa pedra que bloqueava a entrada do túmulo, uma onda de frio percorreu seus corpos. A pedra havia sido movida. As mulheres se perguntaram: quem rolou a pedra? E os soldados? Onde estão os guardas? A abertura diante delas parecia emitir um brilho suave, quase invisível, vindo das profundezas da escuridão. Maria Madalena se aproximou. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Seu coração batia descompassado dentro do peito. Parecia que o mundo inteiro havia parado de respirar com ela. Com movimentos cuidadosos, ela afastou o tecido que pendia na entrada. O túmulo estava vazio. As outras mulheres se olharam, tomadas por um medo que não conseguiam expressar. Os panos fúnebres estavam ali, dobrados com cuidado, completamente intocados. Mas o corpo havia desaparecido. Um vazio estranho e impossível pairava naquela câmara de pedra. Não era apenas a ausência de um corpo, era a ausência da própria morte. Sem aviso, uma luz brilhante explodiu das paredes da rocha, como se os portões do céu tivessem se aberto debaixo da terra. As mulheres recuaram instintivamente, levantando os braços para proteger o rosto com o coração disparado. A luz não as queimava, mas dominava todos os sentidos. E ali, no centro daquele brilho ofuscante, duas figuras tomaram forma. Suas vestes brilhavam como relâmpagos, seus rostos ocultos por pura glória. Quando abriram a boca para falar, suas palavras carregavam não apenas som, mas autoridade. Os anjos declararam: por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como disse que faria. Essas palavras invadiram o coração das mulheres como trovões. O medo e a admiração se misturaram dentro delas. O peso do luto começou a desaparecer, substituído por algo que nenhuma palavra podia descrever. Elas caíram de joelhos no chão frio do túmulo. Aquele solo, antes apenas pedra comum, agora parecia terra sagrada. Maria Madalena tremia da cabeça aos pés, mas o desespero havia sumido de seus olhos. Algo novo começava a nascer dentro dela. Era fé. Os seres celestiais continuaram: vão agora e levem essa notícia aos discípulos. Digam a eles que ele já está a caminho da Galileia, indo na frente. É lá que o verão com os próprios olhos. O silêncio que cobria o jardim foi quebrado pelo som de passos apressados. As mulheres correram para fora do túmulo, presas entre o choro e o riso. As lágrimas ainda escorriam pelo rosto, mas elas corriam com a energia de quem carrega a própria vida nas mãos. Pela primeira vez, desde o horror da cruz, a esperança havia voltado. De volta à cidade, os guardas romanos começaram lentamente a recobrar os sentidos. Alguns ainda estavam estendidos no chão, atordoados, incapazes de entender o que havia acontecido. Uma luz havia descido do céu. A terra se abriu ao amanhecer, e a enorme pedra havia sido movida sem que nenhuma mão humana a tocasse. Tomados pelo pânico, correram para encontrar as autoridades religiosas. Os guardas balbuciavam o relato. O corpo desapareceu. Como isso é possível? Houve uma luz, um ser, nós desmaiamos. Quando abrimos os olhos, a pedra já estava fora do lugar. O conselho do Sinédrio se reuniu sem demora. Todos os rostos estavam pálidos, todas as vozes tensas. O perigo era inegável. A notícia da ressurreição poderia se espalhar pela região como fogo em mato seco. Os líderes deram suas ordens. Nenhuma palavra disso a ninguém. Digam que os seguidores dele entraram escondidos durante a noite e levaram o corpo enquanto vocês dormiam. Um dos guardas protestou.
Mas e se os romanos descobrirem que dormimos em serviço? A resposta veio rápida. Nós lidaremos com Roma. Vocês serão bem recompensados pelo silêncio. Ao mesmo tempo, os discípulos continuavam escondidos, amontoados atrás de portas trancadas, mal ousando respirar. O ambiente estava carregado de medo, culpa e dor. A promessa que o mestre havia feito parecia agora distante demais. Então, sem qualquer aviso, a porta se escancarou. Maria Madalena entrou correndo, sem fôlego. Os discípulos disseram: Maria, você está abalada. O que aconteceu? Ela respondeu: Eu o vi com os meus próprios olhos. Ele falou comigo. Ele me chamou pelo nome. Pedro e João se entreolharam. Algo se acendeu dentro deles. Nenhum dos dois disse uma palavra. Simplesmente saíram correndo, dispararam pelas ruas estreitas, correram pelos caminhos do jardim, foram direto até o túmulo. Quando chegaram, encontraram os panos funerários dispostos com cuidado. Não havia sinais de luta, nenhum indício de roubo. Pedro entendeu, isso não foi obra de ladrões. O que havia acontecido ali era algo muito, muito maior. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto os discípulos ainda estavam reunidos atrás das portas trancadas, consumidos pela confusão, o clima do ambiente mudou num instante. Nenhuma porta se abriu, nenhuma janela se moveu. Ainda assim, ali estava ele no meio deles. Jesus falou suavemente: Paz esteja com vocês. Os olhos se arregalaram. Os corações quase saltaram do peito. Alguns caíram no chão. Outros choraram sem conseguir conter. Alguns recuaram, tomados de medo. Mas era realmente ele, estava vivo. Jesus lhes disse: Olhem para as minhas mãos, toquem e vejam com os próprios olhos. Um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Nos dias seguintes, Tomé ouviu todos os relatos que os outros contavam, mas se recusava a aceitar. Tomé declarou: Se eu não vir com meus próprios olhos as marcas dos pregos, se eu não tocar com os meus dedos, nunca acreditarei. 8 dias se passaram. Mais uma vez, todos estavam reunidos no mesmo lugar. As portas estavam bem fechadas, cada coração atento. E assim como antes, Jesus apareceu bem no meio deles. Olhou para Tomé e disse: Coloque seu dedo aqui, olhe bem para as minhas mãos. Pare de duvidar e comece a crer. Tomé caiu de joelhos, chorando, e exclamou: Meu Senhor e meu Deus! Jesus o olhou com profunda ternura e respondeu: Você acredita porque me viu, mas há uma bênção ainda maior para os que crerem sem jamais terem visto. Essas palavras permaneceram no ambiente muito depois de Jesus ter partido. E com o passar dos dias, o poder da ressurreição se espalhava mais a cada nascer do sol. Os discípulos começaram, aos poucos, a compreender o quadro maior. O propósito por trás de tudo era maior do que a própria cruz. A morte não havia sido o fim. Tinha sido a porta de entrada, mas fora daquele pequeno círculo de crentes, o resto do mundo permanecia cego à verdade. Em toda Jerusalém, os sussurros se multiplicavam. Alguns zombavam, outros duvidavam se aquilo poderia ser real. Mas alguns começaram a confiar no que ouviram. Ainda assim, para os discípulos, os sussurros da cidade pouco importavam. Eles haviam recebido uma missão e pretendiam cumpri-la. E assim, deixaram Jerusalém para trás e seguiram rumo ao norte, subindo pelas montanhas da Galileia, em direção ao lugar marcado por seu mestre. Uma nova era estava prestes a começar. Algo descia dos céus, algo que transformaria absolutamente tudo. A Galileia se estendia diante deles, com suas colinas ondulantes e campos banhados de sol, respirando uma atmosfera de paz. Mas nos corações dos discípulos, a expectativa se misturava ao nervosismo e à esperança frágil. Cada passo que davam montanha acima, guiados pelas palavras do Mestre, carregava lembranças, perguntas sem resposta e medos que ainda permaneciam.
Ele lhes havia prometido que os encontraria ali, por isso eles foram. Quando chegaram ao topo, a brisa era suave, o céu estava límpido e o silêncio parecia diferente. Não demorou para que ele aparecesse. Jesus estava diante deles, vivo, radiante de glória, com a mesma expressão que antes havia cativado pescadores, transformado pecadores e silenciado governantes. Eles caíram de joelhos, não apenas por reverência, mas porque aquele momento parecia rasgar o véu que separava o céu da terra. Alguns ficaram imóveis, paralisados de admiração, incapazes de mover um músculo. Outros deixaram as lágrimas escorrerem silenciosamente pelo rosto. Mas todos, sem exceção, tinham o mesmo olhar. A consciência de que estavam diante de algo que nenhuma palavra humana poderia descrever por completo. O vento que soprava sobre aquelas colinas trazia um som antigo, como se toda a criação tivesse se calado para ouvir o que seria dito. Então Jesus abriu a boca e cada sílaba que pronunciava parecia vibrar com o peso de incontáveis gerações, como se todo o céu expirasse com ele. Jesus proclamou: "Toda a autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Essas palavras atravessaram os corações como flechas feitas de pura luz. Alguns discípulos fecharam os olhos, desesperados para gravar aquela voz na memória. Outros olharam o horizonte, imaginando o impossível. Tribos distantes ouvindo essa mensagem, cidades ainda não construídas sendo transformadas por seu poder. Era como se os limites do mundo tivessem se expandido de repente. Jesus continuou e prometeu: "E saibam disso, estarei com vocês todos os dias, sem falhar." A força dessas palavras parecia provocar um tremor no próprio ar ao redor. Ali, naquela colina tranquila, a missão ganhou vida. Não foi entregue como uma simples instrução, mas acesa como fogo em capim seco, um chamado irresistível, maior do que qualquer outro propósito, maior até do que o tempo. Mas ainda faltava uma última peça naquele quadro. Antes de partir, com a calma de quem domina tanto a vida quanto a eternidade, Jesus acrescentou: "Fiquem em Jerusalém e esperem lá até que sejam revestidos de poder vindo do alto do céu." Os discípulos trocaram olhares incertos. Não compreendiam totalmente o que viria, mas escolheram confiar. Eles colocaram a fé nele, porque quem falava aquelas palavras já havia vencido a morte. E então aconteceu. Jesus começou a subir. Sem aviso, seus pés se ergueram do chão, como se a gravidade já não tivesse domínio sobre ele. Uma luz começou a brilhar ao seu redor, quente e viva, forte demais para se encarar por muito tempo. Por fim, uma nuvem cheia de glória desceu e o envolveu, ocultando-o da vista, como se o próprio céu estivesse recebendo seu rei de volta para casa. Os discípulos ficaram imóveis, os corações divididos entre o assombro e a dor de vê-lo partir. O silêncio que se seguiu era tão profundo que até a própria respiração parecia ecoar pelo alto da montanha. Então, duas figuras apareceram ao lado deles, vestidas com mantos de branco resplandecente, como se tivessem saído diretamente da nuvem. Falaram com vozes que carregavam o peso do céu. "Homens da Galileia, por que estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus, que foi elevado do meio de vocês, voltará do mesmo modo como o viram subir." Essas palavras se gravaram no fundo de seus corações. Ele voltaria. Era uma promessa dupla que ecoaria pela eternidade. A caminhada de volta a Jerusalém foi lenta e cheia de reverência. Ninguém ousou quebrar o silêncio. Cada pegada deixada na poeira parecia marcar um novo capítulo que se desdobrava no universo. O mundo havia sido transformado e cada um deles também. Ao chegarem à cidade, subiram as escadas até o cenáculo.
Ali se reuniram como uma única chama viva, elevando orações, derramando lágrimas e esperando. O tempo parecia suspenso naquele espaço. Nenhum deles sabia por quanto tempo ficariam ali, mas todos sabiam exatamente quem estavam esperando. Os dias se passaram. Fora daquelas paredes, Jerusalém vibrava de movimento. O festival de Pentecostes havia chegado. Viajantes de terras distantes enchiam as ruas estreitas. Comerciantes chamavam os transeuntes. Dezenas de idiomas se misturavam como riachos correndo para o mesmo rio. Ninguém que passava por aquela cidade agitada, nenhuma só alma, podia imaginar que estavam prestes a testemunhar o nascimento de algo eterno. No 50º dia, enquanto a manhã ainda envolvia Jerusalém em silêncio, os céus soltaram um estrondo. Não era trovão distante, não era um vento comum vindo do leste. Era algo completamente diferente, algo que parecia surgir não do mundo externo, mas da própria vida, respirando dentro da terra. Então, sem aviso, um som explodiu no ar, como uma tempestade violenta capaz de partir montanhas. Esse estrondo preencheu todos os cantos da casa onde estavam reunidos. Nenhuma fresta nas paredes, nenhum espaço escondido escapou daquele vento. Um vento que não espalhava poeira, mas sacudia o mais profundo do ser. As paredes pulsavam, como se respondessem a um chamado pronunciado antes do início dos tempos. O ar girava e se agitava, vivo com algo que nenhuma palavra podia nomear por completo. E então, elas apareceram. Chamas desceram, mas não eram chamas comuns. Não consumiam, não feriam, não destruíam. Eram luzes vivas, línguas de fogo que pousaram suavemente sobre cada pessoa, como pequenas coroas sendo colocadas sobre suas cabeças. O calor que percorreu seus corpos não queimou sua carne. Em vez disso, consumiu todo vestígio de medo. Despertou algo sagrado que estava esperando dentro deles. E então tudo mudou. Palavras começaram a jorrar de suas bocas como uma enxurrada incontrolável. Não eram frases decoradas. Eram línguas que jamais haviam falado ou sequer ouvido antes. O próprio fôlego deles se transformou em oração. Suas vozes se tornaram instrumentos de profecia. O cenáculo já não podia conter a força que havia sido liberada. Cada discípulo sentiu-se tomado por um poder que parecia unir céu e terra dentro do próprio peito. Tudo o que antes era hesitação se transformou em coragem pura. Tudo o que antes era medo, agora era ousadia destemida. Os homens que haviam se escondido atrás de portas trancadas, agora caminhavam como leões libertos das correntes, como portadores de uma chama que nada jamais poderia apagar. As multidões que tinham vindo para a festa começaram a se aglomerar, atraídas pelos gritos, pelo barulho, por uma energia inexplicável que irradiava daquele lugar. Pessoas de todas as partes do mundo conhecido estavam ali em choque. Exclamavam: "Somos partos, medos e gente de terras espalhadas por toda a terra. E ainda assim, todos nós ouvimos esses homens declarando as grandes obras de Deus em nossa própria língua materna." Alguns observavam com espanto, mas outros riam e zombavam. Foi então que Pedro se levantou, o mesmo homem que havia negado seu mestre não uma nem duas, mas 3 vezes. O mesmo homem que tinha sido esmagado por uma culpa forte o suficiente para silenciar qualquer líder. Mas agora ele se mantinha firme. Sua voz não trazia nenhum traço de tremor. Seus olhos ardiam com o mesmo fogo que havia pousado sobre sua cabeça. Pedro ergueu a voz e proclamou: "Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, escutem o que tenho a dizer. Esses homens diante de vocês não estão bêbados. São apenas 9 horas da manhã. Não! O que vocês estão testemunhando é exatamente o que o profeta Joel anunciou há muito tempo." A multidão ficou completamente em silêncio.
O silêncio era tão denso que até a brisa parecia prender a respiração. Pedro falava como se outra voz estivesse falando através dele. Abriu as Escrituras antigas e revelou o plano que Deus vinha tecendo desde o princípio dos tempos. Revelou o Messias, que havia sido pregado numa cruz e depois ressuscitado. E o fez com a certeza de um homem que viu a própria morte se curvar em derrota. Cada frase caía como martelo em pedra, rachando corações que tinham endurecido. Pedro declarou: "Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo prometido." O impacto foi imediato. Incontáveis pessoas sentiram seus corações sendo rasgados por uma verdade que não podiam mais ignorar. Vozes clamavam no meio da multidão: "Irmãos, o que devemos fazer agora? O que podemos fazer?" Pedro respondeu, não com condenação, mas com fogo e esperança: "Abandonem seus velhos caminhos, que cada um de vocês seja lavado nas águas do batismo, em nome de Jesus, o Messias. Seus pecados serão apagados e vocês receberão o dom do Espírito Santo." Naquele único dia, cerca de 3.000 pessoas entregaram suas vidas à fé. 3.000 corações transformados, 3.000 histórias pessoais reescritas a partir daquele momento, 3.000 novas chamas acesas, e essas chamas se espalhariam pela terra como fogo selvagem em campo aberto. E assim, na poeira de uma rua de Jerusalém, cercada por multidões confusas e o eco de línguas estrangeiras, nasceu a igreja. Ela não surgiu dentro de palácios reais, não começou em templos de mármore construídos por mãos poderosas. Nasceu nas ruas, dentro de corações partidos, cercada pelo fogo do céu. E a partir daquele dia, os discípulos começaram a viver como verdadeiros irmãos e irmãs. Partilhavam o pão à mesma mesa. Levantavam suas vozes juntos em oração, vendiam o que possuíam e davam o dinheiro a quem precisasse. O laço de amor entre eles se aprofundava e crescia como árvore plantada à beira de rios que nunca secam. A missão havia sido iniciada. O amor tornou-se a prova visível de um povo separado, mesmo que invisível aos olhos do mundo. Eles já não eram definidos por muros de cidades, por tradições herdadas ou por tronos terrenos. Eram definidos por um fogo que ardia dentro de suas almas. E onde quer que esse amor criasse raízes, milagres começavam a brotar como rios em terras secas e desertas. Numa tarde, Pedro e João subiram os degraus de pedra que levavam ao templo. Era a hora reservada para a oração, e o sol da tarde brilhava nas pedras antigas, lançando luz dourada sobre os peregrinos, os mercadores e os sacerdotes que cruzavam o pátio. Na entrada chamada Porta Formosa, como em tantos dias anteriores, um homem estava estendido no chão. Ele era coxo desde que nasceu. Todas as manhãs, outros o carregavam até ali para que ele pudesse estender sua mão trêmula e pedir moedas para sobreviver mais um dia. Mas naquele dia, em particular, algo além de qualquer sonho estava prestes a acontecer. Pedro parou bem na frente dele e fixou o olhar no homem. A intensidade daquele olhar fez o coração do mendigo disparar. Pedro ordenou: "Olhe para nós." O homem levantou o rosto. Durante toda a sua vida, ele se acostumou a ver pena nos olhos dos que passavam. Esperava algumas poucas moedas jogadas ao chão, talvez apenas o suficiente para comprar um pedaço de pão. Mas o olhar de Pedro não tinha pena alguma, tinha autoridade. Pedro declarou: "Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda." Pedro estendeu a mão. O homem a agarrou sem entender muito bem por quê. E naquele instante, algo percorreu seus ossos, algo que parecia fogo, luz, a própria vida invadindo-o.
Sentiu as pernas tremerem, depois enrijecerem, depois se tornarem firmes e fortes, como se nunca tivessem conhecido a fraqueza. Quase sem pensar, ele se ergueu. Então, como uma criança descobrindo o que o corpo é capaz de fazer, ele pulou no ar. Pulou de novo e de novo. Dançava ali mesmo, diante de todos, rindo e chorando ao mesmo tempo, gritando louvores a Deus enquanto uma multidão se juntava ao seu redor, completamente atônita com o que via. Esse milagre aconteceu em plena luz do dia. Inquestionável, impossível de esconder. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Pessoas correram de todos os lados para ver com os próprios olhos o homem que todos reconheciam, o homem que agora caminhava com passos firmes e largos, tomado de uma alegria pura e incontrolável. As autoridades religiosas tentaram silenciar os apóstolos, mas o fogo dentro deles não podia ser contido. Os apóstolos responderam: não temos escolha. Não podemos deixar de falar sobre o que nossos olhos viram e nossos ouvidos ouviram. E eles não pararam, nem por um único dia. A luz brilhava cada vez mais nas ruas, e à medida que isso acontecia, a escuridão começava a recuar. A jovem igreja florescia, seu número crescia, seu poder espiritual se aprofundava, sua fé se tornava mais ousada a cada dia. Reuniões começaram a surgir nas casas por toda a cidade. Orações ecoavam pelos becos estreitos de Jerusalém, mas à medida que a comunidade dos crentes se expandia, os olhares de fora se tornavam mais frios. Olhos hostis o seguiam, olhares ameaçadores vigiavam seus passos. Os que estavam no poder tremiam com a ideia de perder o controle. Nos corredores do templo e atrás das portas fechadas do sinédrio, sussurros silenciosos se transformavam em planos concretos. A elite religiosa via sua influência escorrendo pelos dedos, e isso os apavorava. Um nome em especial começou a se destacar, inspirando medo sempre que era mencionado: Saulo de Tarso. Ele era um jovem fariseu, brilhante em inteligência, rígido na disciplina, afiado como a lâmina de uma espada recém-forjada. Um zelo ardente queimava em seus olhos, uma autoridade firme ecoava em sua voz, e no fundo do peito uma angústia escondida fervia. Ele havia decorado mais da lei sagrada do que a maioria de seus mestres, e desprezava o nome de Jesus com uma paixão que para ele parecia santa. Em sua mente, esse novo movimento não era obra de Deus. Era uma infecção que precisava ser removida antes que se espalhasse ainda mais. Mas a fé se recusava a se calar, não se escondia, não se curvava sob o peso do medo. O Espírito Santo soprava pelos corações como o vento sopra nos bosques de oliveiras antigas. O nome do crucificado ecoava nas ruas, dentro das casas, nas praças públicas. E a cada vez que era pronunciado, a fúria dos opositores aumentava. Foi no meio dessa pressão crescente que o primeiro sangue foi derramado. Estevão, um jovem cheio de sabedoria e repleto do Espírito, ficou diante do conselho religioso com uma ousadia jamais vista. Seu rosto parecia brilhar como o de um anjo. Suas palavras cortavam como lâminas afiadas, como martelos batendo em muros de pedra endurecida. Isso foi mais do que podiam suportar. Taparam os ouvidos, recusando-se a ouvir mais uma palavra. Como uma multidão enlouquecida, correram contra ele como uma onda humana. Agarraram-no e o arrastaram para fora dos muros da cidade, até um lugar onde os penhascos ecoavam com sons de violência. Ali, sob uma tempestade de pedras lançadas com ódio selvagem, Estevão ergueu a voz uma última vez, ainda radiante, mesmo diante da morte. Ele clamou: Senhor, não lhes leves em conta este pecado. E então seu espírito partiu. De pé, ali por perto, assistindo a tudo, estava Saulo. Ele não lançou uma única pedra com as próprias mãos, mas seu coração se encheu de aprovação diante do crime.
Ficou de guarda sobre os mantos que os executores haviam deixado de lado. Apoiou cada golpe, cada grito, cada pedra que atingiu o corpo de Estevão. Mas a morte de Estevão não deteve o movimento. Fez o contrário, acendeu um fogo. A perseguição se espalhou pela região como uma tempestade repentina e violenta. Portas foram arrombadas enquanto vizinhos permaneciam paralisados, sem entender a fúria liberada contra um povo tão pacífico. Gritos ecoavam pelos becos estreitos. Famílias inteiras foram separadas. O nome de Jesus, antes sussurrado com reverência, agora se tornava sentença de morte para quem ousasse pronunciá-lo. Mas aquilo que o inimigo planejou como dispersão, Deus transformou em expansão. Os seguidores de Cristo fugiram para regiões marcadas por antigos conflitos, e mesmo assim, essas terras se abriram para receber o impossível. Entre os que se espalharam estava Filipe. Ele viajou para o norte até a Samaria, uma terra que a maioria dos judeus evitava, e ali proclamou a mensagem sem reservas. Ele impunha as mãos sobre os doentes e via a cura acontecer diante de seus olhos. Libertava aqueles que estavam cativos por forças sombrias, cujos gritos haviam sido calados por anos. Sorrisos surgiam em rostos antes dominados pelo terror por tanto tempo quanto se podia lembrar. A cidade inteira parecia respirar esperança pela primeira vez em gerações. E ao longo de uma estrada solitária no deserto, um oficial etíope estava sentado dentro de sua elegante carruagem, lendo em voz alta as escrituras hebraicas. Foi então que o tempo divino conduziu Filipe diretamente até ele. As perguntas surgiram em cascata, a fé criou raízes e floresceu. E quando encontraram um corpo d'água no meio daquele deserto árido, desceram juntos da carruagem. O etíope saiu daquelas águas como um homem completamente novo e voltou para casa levando consigo a mensagem da vida. Aquele único momento plantou uma semente, e nos séculos seguintes essa semente cruzaria fronteiras que nenhum império jamais ousara desafiar. Enquanto isso, Saulo de Tarso ardia com mais fúria do que nunca. Fixou seu olhar em Damasco e começou a jornada. Os documentos que segurava com força nas mãos eram mais que autorizações oficiais. Eram instrumentos de destruição. Um fogo queimava em seu peito, impulsionando-o a acabar de uma vez por todas com aquele novo movimento. Para Saulo, aquilo não era apenas uma missão. Era uma guerra santa. Uma obrigação sagrada. Um pacto selado com a lei que ele adorava. Mas em algum ponto daquela estrada empoeirada, o céu entrou em seu caminho. Uma luz mais brilhante que o sol, mais pura, mais avassaladora do que qualquer coisa já vista neste mundo, desceu sobre ele. Saulo foi lançado ao chão como se o próprio orgulho tivesse sido arrancado pela raiz. Não conseguiu reagir, não conseguiu formular um único argumento. Havia apenas uma glória ofuscante. Uma voz trovejou de algum lugar além do céu. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Essa voz não alcançou apenas seus ouvidos, sacudiu seu estômago, perfurou sua alma, ecoou por todas as suas lembranças e tocou cada ferida que ele havia tentado esconder. Com o corpo inteiro tremendo, Saulo conseguiu balbuciar: "Quem és tu, Senhor?" A resposta veio como um trovão, envolto em misericórdia imerecida. "Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo." Então a luz desapareceu, a visão se desfez, e com ela toda a arrogância se esvaiu. De repente, cego e totalmente indefeso, o homem que antes aterrorizava comunidades inteiras agora dependia das mãos de estranhos para dar um único passo. Foi guiado até Damasco, onde passou os dias seguintes mergulhado em completo silêncio, recusando comida, lutando com um arrependimento profundo. Seus pensamentos não paravam. Seu coração parecia sangrar, sua alma parecia desmoronar por dentro. Mas mesmo ali, Deus já estava preparando o próximo passo do plano.
Do outro lado da cidade, um crente humilde, chamado Ananias, um homem sensível à voz do Espírito, recebeu uma ordem direta do céu. O terror o invadiu e fez suas mãos tremerem. A reputação de Saulo havia se espalhado por toda a região como uma nuvem escura. Mesmo assim, a voz de Deus soou mais forte do que qualquer medo. Ananias entrou na casa onde Saulo estava imóvel, como um prisioneiro dentro do próprio corpo despedaçado. Aproximou-se, inspirou fundo e então falou as palavras que derrubariam o último muro dentro do coração de Saulo. Ananias disse com suavidade: "Saulo, irmão, o próprio Senhor me enviou até você." No momento em que Ananias colocou as mãos sobre ele, algo que parecia escamas de peixe caiu dos olhos de Saulo. Sua visão física voltou com força total, mas não foi só isso que retornou. Sua alma voltou à vida. Seu senso de propósito retornou. Sua existência inteira foi renovada. Ele havia sido completamente transformado. Em apenas alguns dias, o mesmo homem que perseguia os crentes agora anunciava a fé com uma ousadia que só podia vir do céu. Saulo declarava abertamente: "Jesus é o Filho de Deus." O choque se espalhou pela cidade. As autoridades religiosas ficaram sem palavras. O povo comum se dividiu, e aqueles que antes estavam ao lado de Saulo agora o observavam com olhos arregalados, sentindo um tipo novo de temor. O nome de Saulo havia se tornado uma ameaça, mas não mais para os seguidores de Jesus. Agora era uma ameaça para os que oprimiam. O caçador estava se tornando rapidamente a voz mais poderosa em favor dos perseguidos. Mas a segurança já não estava ao seu alcance. Seus antigos companheiros, incapazes de aceitar tamanha mudança, começaram a tramar contra ele. As ruas abertas se tornaram armadilhas. Os becos escuros passaram a esconder perigos a cada esquina. Seus antigos aliados cochichavam entre si: "Saulo precisa morrer." Então, sob a cobertura de uma noite sem lua, seus novos irmãos na fé o levaram até a muralha externa da cidade. Eles improvisaram um cesto rudimentar. Cordas ásperas foram amarradas por dedos trêmulos. Não de medo, mas pelo peso do que estavam fazendo. Saulo entrou naquele cesto. Ele levantou a cabeça. Acima, viu os rostos de homens que dias antes teriam fugido apavorados ao vê-lo. Agora, esses mesmos homens estavam arriscando tudo o que tinham para mantê-lo vivo. Devagar, o baixaram pelo lado do muro, na escuridão da noite, sustentado pela graça. No momento em que seus pés tocaram o chão do lado de fora, a antiga versão de sua vida havia ficado para trás para sempre. Seu novo chamado estava apenas começando. Mas ao chegar em Jerusalém, a recepção que recebeu estava longe de ser calorosa. Os discípulos ainda carregavam desconfiança profunda no coração. As histórias do perseguidor ainda estavam muito frescas. As portas se entreabriam apenas o suficiente para deixar passar um fio de luz. Olhos cautelosos seguiam cada passo seu. Então Barnabé se adiantou. Era um homem de coração generoso, voz suave e olhos sempre atentos ao mover de Deus. Ele ficou ao lado de Saulo e falou em sua defesa. Colocou seu próprio nome em risco para confirmar que a transformação era real. E assim, devagar, com cuidado, passo a passo, o homem que antes era temido como inimigo foi acolhido como irmão. Mas fora daqueles pequenos encontros, a perseguição não diminuía. Pelo contrário, parecia crescer com ainda mais fúria, como uma tempestade ganhando força ao cruzar o mar aberto. O medo se espalhava pelas ruas de Jerusalém. Famílias inteiras trancavam as portas e se recusavam a sair. Boatos corriam de telhado em telhado, de porta em porta. Soldados marchavam pela cidade com pressa e propósito. Líderes religiosos se reuniam em encontros secretos. Cada esquina parecia esconder um novo perigo à espreita.
As forças das trevas se agitavam como um oceano em fúria, desesperadas para apagar a pequena chama que crescia entre os discípulos. Mas nada, absolutamente nada no céu ou na terra poderia apagar aquilo que havia sido aceso do alto. A mão do céu havia tocado o pó deste mundo. Nenhuma força humana, nenhum plano político, nenhum ataque espiritual seria capaz de desfazer isso. Porque onde quer que sangue fosse derramado, nova vida brotava. Onde correntes eram fechadas, cânticos de louvor se elevavam. Onde cruzes eram erguidas, a salvação florescia. A fé que tentaram extinguir se multiplicava como sementes lançadas ao vento. E então chegou a convocação. Na cidade de Antioquia, um cruzamento de nações, onde o comércio e as culturas se misturavam, a igreja se reuniu para um tempo de jejum e oração sincera. O ambiente naquela sala pesava como se o próprio ar estivesse prestes a se rasgar. Vozes baixas subiam e desciam, lágrimas escorriam pelos rostos, súplicas eram erguidas ao céu. E ali, bem no meio daquele grupo de corações rendidos, o Espírito de Deus falou com uma clareza tão aguda que ninguém presente pôde duvidar. O Espírito ordenou: separem Barnabé e Saulo para mim, tenho uma obra específica para eles. A instrução era simples nas palavras, mas imensa em alcance. E eles obedeceram sem hesitar. Levaram apenas o essencial e saíram pela porta, colocando toda a confiança na verdade de que o mesmo Deus que chama também provê para a jornada. E a cada passo que davam, o eixo sobre o qual o mundo girava começava a se mover em uma nova direção. Chipre, Pisídia, Listra, Icônio, 4 nomes que representavam 4 mundos completamente diferentes. Cidades mergulhadas na adoração pagã, lugares antigos onde a lei de Moisés era lida em voz alta, estradas cobertas de poeira, montanhas secas sob um sol inclemente, mercados cheios de vozes falando línguas estrangeiras, mas em cada lugar por onde passavam, encontravam corações sedentos por algo verdadeiro. Em cada cidade, milagres aconteciam, deixando multidões perplexas. Em cada cidade, surgia oposição feroz, tentando sufocar a mensagem. Em cada cidade, vidas pendiam na balança entre a fé e a rejeição. Em Listra, quando deram forças a um homem que nunca havia dado um único passo na vida, a multidão perdeu o senso. Convenceram-se de que deuses dos mitos antigos haviam descido para andar entre os mortais. Chamaram Barnabé de Zeus. Chamaram Paulo de Hermes. Moradores correram trazendo coroas de flores e bois para serem sacrificados como ofertas. Mas os apóstolos rasgaram suas próprias roupas, recusando qualquer centelha de glória. A reviravolta veio tão rápida quanto um raio. Aquela mesma multidão passou do entusiasmo selvagem para a fúria assassina e Paulo foi apedrejado até cair. Seu corpo ficou caído no chão, coberto de poeira e sangue. Muitos que observavam murmuravam que ele estava acabado. Mas quando os outros crentes se reuniram ao redor de seu corpo imóvel, ele se levantou. Levantou-se como um homem que sabia, no mais profundo dos ossos, que a morte não tem a palavra final. Não se levantou por orgulho, não se levantou por teimosia. Levantou-se porque a mensagem que carregava já não pertencia apenas aos descendentes de Israel. Pessoas de todas as nações estavam ouvindo, pessoas de todas as origens estavam crendo. Pessoas que nunca haviam conhecido o Deus de Abraão agora celebravam a verdade que havia quebrado suas correntes. O reino dos céus estava rompendo barreiras que nem as legiões romanas mais poderosas haviam conseguido atravessar. À medida que as jornadas continuavam, uma pergunta surgiu, uma que ameaçava rasgar a fé nascente em pedaços. Os novos convertidos precisariam obedecer a todos os detalhes da antiga lei de Moisés? Os líderes se reuniram em Jerusalém para resolver a questão. Pedro se levantou e compartilhou o que havia testemunhado.
Tiago analisou as evidências com atenção. Paulo deu seu testemunho sobre o que Deus havia feito entre os que estavam fora da aliança. E o Espírito de Deus guiou cada palavra dita, conduzindo-os a uma decisão que ecoaria pelos séculos seguintes. A salvação não vem por guardar tradições, não vem por cumprir rituais, não vem por linhagens familiares ou conquistas pessoais. Ela vem pela fé, somente pela fé. Com essa declaração, uma porta se abriu amplamente diante de todas as nações da terra. E Paulo seguiu em frente, movido por um senso de propósito que nada podia apagar. Na cidade de Filipos, uma cela escura se tornou o cenário de um milagre extraordinário. A terra tremeu, as portas se abriram, as correntes se romperam e ainda assim nenhum prisioneiro fugiu. O que foi libertado naquela noite não foi um criminoso, foi o coração de uma família inteira. Em Tessalônica, acusadores arrastaram Paulo diante das autoridades e o acusaram de estar virando o mundo de cabeça para baixo. E a acusação era verdadeira. Em Atenas, ele enfrentou os maiores intelectuais da época, os filósofos e pensadores que moldaram a cultura de todo o mundo antigo. Entre altares de pedra e estátuas imponentes de deuses falsos, ele anunciou a existência de um Deus que eles ainda não conheciam. Um Deus vivo, que não precisa de nada. Em Corinto, ergueu o chamado à pureza no meio de uma sociedade moralmente corrompida. Em Éfeso, seus ensinamentos atingiram a indústria de fabricação de ídolos com tanta força que causaram tumultos e quase incendiaram a cidade. Mas nada o tirou do caminho. Seus olhos permaneciam fixos em um destino final. Roma, o coração pulsante do império, o trono dos Césares, o centro político e espiritual do mundo conhecido. Ele não entrou naquela cidade como herói celebrado. Chegou como prisioneiro, com os pulsos acorrentados, cercado por soldados. Seu corpo estava confinado, mas sua voz jamais poderia ser presa. De dentro daquela prisão romana, ele escreveu palavras cheias de luz, palavras que atravessariam os séculos, cartas que moldariam sistemas de fé, transformariam igrejas e influenciariam impérios, mensagens que fariam os orgulhosos se ajoelharem e dariam aos escravizados coragem para sonhar. E quando sua corrida estava quase no fim, ele deixou uma declaração que ainda ecoa no tempo. Paulo escreveu: "Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé." Roma fez de tudo para silenciá-lo. O império tentou calar a mensagem com o fio da espada, com decretos oficiais, com os muros frios das masmorras. No fim, cortaram sua cabeça, mas jamais puderam silenciar aquilo que falava através dele, pois aquela voz vinha do reino eterno. Não muito longe de onde Paulo caiu, Pedro também selou sua fé com o próprio sangue. Fez um único pedido antes da execução, que o crucificassem de cabeça para baixo. Ele não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Outros vieram depois, mais mártires, mais heróis sem nome, cujas histórias o mundo não foi digno de guardar. Mas a fé não recuou. Ela avançou como um rio transbordando na estação das chuvas. Espalhou-se por campos abertos, por becos apertados e pelos salões de mármore dos palácios. Transformou soldados romanos endurecidos, escravos ignorados, mulheres esquecidas, crianças órfãs, viúvas em luto e até membros da realeza. As catacumbas escondidas sob a cidade tornaram-se lugares sagrados de encontro. O chão ensanguentado do Coliseu virou um palco de testemunhos que ainda sussurram com o vento até hoje. E a cruz, antes símbolo de vergonha e tormento, foi erguida como o maior símbolo de vitória. A revolução deste reino não avançou com o choque das espadas. Avançou pelo poder do amor sacrificial. Não se espalhou com exércitos marchando. Espalhou-se através de testemunhas fiéis. Não foi construída por governantes em tronos terrenos. Foi construída pelo Rei dos Reis. E a partir daquele dia, o mundo nunca mais foi o mesmo.